Por que buscamos a Cristo? Essa é a questão que precisamos responder. Por que buscamos a Deus? Para satisfazer as nossas necessidades, para ter os nossos problemas resolvidos, para, na realidade, aliviar a nossa consciência ou a necessidade que temos de um relacionamento espiritual com uma entidade divina? Ou buscamos porque queremos conhecer, compreender a vontade, o plano e o querer? Essa é a questão que a gente precisa pensar. As pessoas na história, ou seja, vendo o Evangelho que João coloca, muitas vezes nós questionamos as motivações. Mas não é questão de questionar a motivação das pessoas na época de Jesus, mas questionarmos as nossas motivações. Por que buscamos o nosso Deus? Nós buscamos para conhecer, compreender a sua vontade ou ter as nossas necessidades atendidas? São questões que a gente precisa pensar. Lá em João 6, 22 a 24 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. Tendo estes partido sós, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles tinham tido uma necessidade atendida. Jesus tinha feito a multiplicação. Eles viram em Jesus como aquele que deveria vir e queriam proclamá-lo rei. Mas o que eles estavam buscando de fato? Compreender o que Jesus estava ensinando? Ou simplesmente viam em Cristo a solução de seus problemas? Esta é a questão que nós precisamos também parar e pensar. Por que buscamos a Cristo? Para satisfazer nossas necessidades? Para aliviar a nossa consciência simplesmente? Com o intuito de querer alcançar um alívio de consciência pelo serviço religioso prestado, como achamos que devemos prestar para qualquer entidade divina, ou seja, procurar agradar, fazer o sacrifício para ter a expiação, a redenção e assim a nossa justificação? Nós precisamos conhecer a Cristo. Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o Pai, em conhecer a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E é isto que a gente precisa entender. Vida eterna, viver o reino de Deus, a vontade de Deus, estar no conhecimento, na busca do conhecimento de Deus e a compreensão da sua vontade. É isto que nos conduzirá a uma plenitude de vida, a expressão plena daquilo que seja o querer de Deus. E não tem nada a ver com as nossas motivações e com os nossos desejos no sentido de satisfação, de atendimento de necessidade, mas sim na compreensão daquilo que seja o querer de Deus. A nossa motivação deve ser movida nesse sentido. Conhecer o que Deus quer, o seu plano, o seu propósito, o seu querer para as nossas vidas. Nós não resolveremos essa questão do dia para a noite. E Deus não irá resolver os nossos problemas também. As circunstâncias que nos cercam, os problemas que enfrentamos, dificilmente serão resolvidos assim. Não é por milagre, mas é por compreendermos quem nós somos, por compreendermos a obra de Deus em nosso favor, que quer nos reconciliar com Ele, e a oferta dele foi Jesus, para que Jesus, se ofertando, pudesse trazer a expiação, a redenção, a propiciação para os nossos pecados e assim ser o nosso justificador. Ele nos justifica diante do Pai. Ele nos torna justo quando nós nos submetemos a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Isso não depende de nós.
E isto ele faz para que a gente entenda o propósito da vida, a verdadeira razão de vivermos. Nós somos parte do plano e do propósito de Deus e Ele quer que nós o conheçamos. Pois ao compreendermos e conhecermos, entenderemos que somos chamados para sermos imitadores de Cristo, para andarmos neste mundo como Cristo, revelando as virtudes de nosso Deus, revelando o Pai ao mundo, revelando a sua salvação, proclamando a sua justiça, ensinando sobre o reino de Deus e sua vontade. Não se trata das nossas necessidades, mas de sermos oferta em favor da vontade de Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, da realidade em que vivemos e dos problemas que enfrentamos, pois estamos aqui para proclamar e revelar o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa amadurecer, buscar o conhecimento e entendimento da sua vontade, para sermos o instrumento e a expressão dessa vontade no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.